2026 começou e a hora de escolher a sua graduação é agora. Por algum motivo, você pensou que design seria um bom motivo para começar a fazer faculdade. E assim, será que vale a pena? 2026, o ano que a IA está aí, todo mundo está usando IA para fazer qualquer coisa e todo mundo está falando que acabou para os designers, não tem mais profissão, Meu Deus do céu, não sobrou nada. mais trabalho, todo mundo vai usar IA. Será mesmo? Antes de tudo, olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Sareia. Aqui nesse canal, apesar desse ser o primeiro vídeo, eu quero falar sobre a minha profissão, que é designer, social media e ilustradora. E também quero falar um pouco de temas que eu gosto muito, que eu já falo nas minhas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram, entre outras. Eu já te peço para você me seguir por lá, para quando sair vídeo eu postar e você ficar sabendo, e também acompanhar um pouco da minha rotina trabalhando nesses lugares. Também é sempre bom a gente fuxicar a vida dos outros, né? Vamos ser sinceros. Eu ainda não sei uma intro legal, então só seja bem-vindo ou bem-vinde, né? Nesse canal acolhemos qualquer tipo de pessoas e falamos sobre qualquer tipo de assunto, porque eu sou uma pessoa que tem muita opinião. Mas voltando pro vídeo, design. Gente, já te adianto, sim, vale a pena, porque eu sou da teoria que qualquer curso de graduação que você fizer vai valer a pena. Ai, mas é um curso sobre como cultivar colmeias de abelha. Faça. Você nunca sabe quando vai precisar de um diploma que você sabe cultivar colmeias de abelha. E outra, graduação nunca é demais. Meu pai sempre falava, a sua sabedoria é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então estude. Mas agora falando do curso. Eu sou formada em design, não formada 100% porque eu estou no processo do TCC, mas como eu já passei outras matérias, eu me considero 100% formada como designer. E eu já atuo na área há mais ou menos 4 anos, então eu tenho uma propriedade para falar. E sobre toda essa discussão de IA, será que vale a pena? Meu Deus, eu vou ficar 4 anos numa faculdade, dependendo do lugar, pagando mensalidade, estudando coisas que eu poderia fazer um cursinho online e aprender. Eu já dei minha opinião. Toda faculdade é válida. Seja unisquina, seja pública, federal. O importante é ter um diploma bonito para pendurar na parede. Mas Sareia, a inteligência artificial está aí para competir comigo. Ela faz tudo em 5 segundos. Mas, gente, entenda uma coisa. O design, como qualquer outro curso, ele veio para cessar uma necessidade humana. E humanos sempre vão ter necessidade. E o design, ele não é só uma arte bonita que você faz um panfleto ou posta no Instagram. O design é toda uma técnica, um estudo semiótico. O design vai mudar de cada estado, país, cidade. Lógico, tem regras que são o feijão com arroz, funciona para qualquer lugar. Mas tem coisas que só o design consegue resolver, porque é só o design feito por humanos conseguem resolver. Então a IA nem vai entrar nessa discussão aqui, a gente vai falar dela mais para frente. Primeiro, a minha experiência com a faculdade de design. Eu comecei a minha graduação em 2021, época da Pand, então ela foi, metade da minha graduação foi praticamente EAD, e eu não me arrependo disso. Design é um curso que você pode aprender muito EAD, é só você estudar. Agora, uma dica que eu dou, se você tá pensando em entrar na faculdade agora e você tá totalmente perdido, cara, de verdade, faz um curso técnico primeiro. Nem que seja um curso técnico de 6 meses, porque a faculdade, ela vai ser a parte chata, burocrática da profissão. Não foi na faculdade que eu aprendi a mexer no Photoshop, não foi na faculdade que eu aprendi a ilustrar e a usar vetores. Eu tive essas matérias, mas foi de uma forma bem por cima, só para explicar por que os designers usam tanto. Eu até tive uma professora que me mandou um trabalho ou outro, só que era coisas que eu já fazia. E isso é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que quer fazer qualquer graduação. Se você tiver a possibilidade de fazer um curso técnico na área, antes de entrar na faculdade, faça. Porque o curso técnico, querendo ou não, ele é a parte dia a dia, que você vai ter que lidar, que você vai ter que saber. Quando eu fiz o meu, foi um curso assim bem mais ou menos, mas eu era bem nova, eu tinha 18 anos. Eu aprendi a mexer no Photoshop, a mexer no Illustrator, e isso já me catapultou muito mais à frente do que alguns colegas meus que acharam que a faculdade ia ensinar eles a mexer no Photoshop. Não, a faculdade ensina a parte histórica, a parte conceitual, a parte técnica do design. Mas no dia a dia, geralmente é o
curso técnico que vai te ensinar mesmo. Agora vamos lá. Para as dicas. Se você está pensando em fazer design, eu vou dar as dicas que eu usei na época para escolher a minha faculdade e o meu curso. Primeiro de tudo, grade curricular. Você precisa saber as matérias que você vai estudar, porque às vezes você vai entrar numa faculdade e você não vai ter nenhuma matéria relevante que vai literalmente te diferenciar de quem não tem faculdade. Eu tive muita semiótica, tive o primeiro semestre, ele foi assim, bem inicial mesmo, mas a gente aprendeu sobre cores, sobre comunicação, como se comunicar, tipografia, inclusive meu professor de tipografia era péssimo, mas fazer o quê? É sobre. Nem todo mundo nasceu pra lesionar. Vida que segue. E essas matérias foram necessárias para eu conseguir me diferenciar de outros designers, porque querendo ou não, designer é uma profissão que você não precisa ter curso nenhum. Se você souber fazer e você tiver um bom portfólio, um bom QI, né, o famoso quem indica, você já consegue trabalhar em qualquer lugar que você queira, né, ou trabalhar por conta própria também. Então, assim, a grade curricular, ela é essencial. Entre nos sites da faculdade que você está pensando, vê a grade, vê as matérias, vê a carga horária de cada matéria. E outra coisa, muito importante também, se possível, pesquise sobre cada matéria. Porque teve algumas matérias que eu cheguei e fiquei tipo, por que eu tô aprendendo sobre isso? E assim, gente, com todo respeito, tem matéria na faculdade que é totalmente desnecessário. Eu tive uma matéria que eu literalmente estava desenhando formas geométricas. Eu passei o semestre desenhando forma geométrica. Eu tive que comprar uma régua caríssima. Escalímetro? É escalímetro, porque tem acento no i. Enfim, essa porra dessa régua aqui, de 3 lados, caríssima. Foi R$40 uma régua, gente. R$40. Na época eu tinha que sobreviver o mês com R$100. Vocês sabem o que é isso? E aí eu tive que comprar uma régua caríssima, eu tive que comprar papel caríssimo para poder ficar desenhando retângulo. O que eu aprendi com essa matéria? Porra nenhuma, com todo respeito ao professor que também era o mesmo professor de tipografia. Tem matérias que você vai estudar e que você vai odiar e vai falar, meu Deus, eu tô perdendo meu tempo nesta porra desta aula que não tá servindo pra porra nenhuma. Mas eu também tive marketing, eu tive, como eu já disse, né, uma aula de comunicação que o professor era excelente. Ele ensinou a gente, além das regrinhas de português, ele ensinou a gente a se comunicar, porque assim, é ótimo, gente, a faculdade ela nunca vai ser demais. E essa é uma diferença da IA para um ser humano real. A IA ela não tem critério, ela literalmente copia, ela segue um prompt, só que ela não tem critério estético e critério técnico na hora de fazer uma arte. Então sim, gente, a profissão designer, seja design gráfico, design de interiores, design de produto, design de embalagem, nunca vai acabar. Só um humano consegue resolver o problema de outro humano. Aí ela pode te ajudar, ela pode te dar outra visão, mas só um humano tem a vivência para resolver uma questão que ele, como humano, já passou. Coisa que a IA nunca vai ter, nem a IA mais evoluída do mundo. Falando de faculdade, né? Eu falei que se você tá em dúvida, faça um curso técnico primeiro. Mas assim, fuja dos cursos que só ensinam a técnica. Não entre em faculdade que só vai ensinar a mexer no Photoshop. Porque mexer no Photoshop, eu criança, com tipo 12 anos, conseguia. Mas eu, designer, com 12 anos, não. Eu copiava, eu vi inspirações. Inclusive, uma das coisas que me fez ser designer, porque eu fui uma criança que criava capa de Facebook, livro pra fanfic. Então assim, meio que eu sou autodidata, mas nem tanto porque eu não tinha tanta técnica. E se eu mostrar as coisas que eu fazia, Jesus, que vergonha. Eu também era criança, né? Não tinha como eu ser um gênio do design, não existe. A faculdade, ela tem que ensinar o conceito. Por exemplo, na minha faculdade, a professora sempre deixou claro que a gente tem que ter a nossa identidade, mas a gente também tem que entender a identidade do cliente. Eu, por exemplo, sou super maximalista. Eu sei que muitas pessoas gostam das coisas mínimas, simples. Eu tenho que saber fazer o que eu gosto bem e o que o outro gosta bem. Afinal, eu vou trabalhar sobre demanda, sobre outras pessoas. Não vai ser só pra mim, não vai ser uma coisa que só eu gosto. É a mesma coisa de uma manicure. Uma manicure, ela pode saber fazer
tudo, fazer uma unha hiper mega super elaborada, mas se a cliente dela só quiser uma francesinha, ela vai ter que saber entregar uma puta de uma francesinha. Outra coisa que me diferenciou da faculdade de design para só um curso técnico foi definitivamente o estágio. No caso, na minha faculdade, o estágio não era obrigatório. A gente fazia para ter carga horária a mais, já que toda faculdade tem que ter uma carga horária ali que você tem que correr atrás e dar seu corre, vai assistir filme, vai para museu, vai fazer curso, o problema é seu, você tem que fazer, eles obrigam isso, né? Questões políticas, mas não é sobre isso. E fiz o estágio justamente graças ao networking, essa palavra que todo mundo escuta, todo mundo odeia, inclusive eu. Network, para quem não sabe, é literalmente você ter contatos, ou aqui no Rio, como se fala, conchavos. Você tem que ter contatos, porque é essencial. Eu só consegui o meu estágio porque eu fiz trabalho com uma menina que trabalhava numa agência e ela ia sair. Ela anunciou a vaga, eu me inscrevi e como ela já me conhecia, porque a gente já tinha feito trabalho junto e ela gostava de mim, ela me indicou. E eu tô até hoje, gente, olha que maravilha. Então assim, faculdade não é lugar pra você ser antissocial. Seja o curso que for, você tem que fazer amizade. Ah, não é puxar saco, gente. Puxar saco é quando você finge. Vê um grupo de pessoas, faz um grupo de estudo, troca figurinha com o professor. Se você for uma pessoa que não vai precisar trabalhar, seja assistente de algum professor seu. Gente, isso abre tantas portas. É um bagulho assim que eu nunca vou entender, porque realmente abre muita porta você ter amigos na faculdade e na graduação. E assim, gente, isso faz a diferença enorme pro mercado de trabalho, porque querendo ou não, talvez o seu primeiro emprego vai ser numa agência, e a agência muitas vezes pede indicação. Então assim, como no meu caso, eu só consegui, depois de entregar currículos, depois de tentar prospectar um monte de cliente, eu só consegui por causa de uma indicação. Então sim, gente, o networking e o estágio, enquanto você está na graduação, vai te catapultar em níveis extraordinários. Hoje, eu só sou a designer que sou hoje, que eu não sou a melhor designer do mundo, ainda tenho muito a aprender, por conta dessas duas coisinhas que eu odiava e me recusava. Nunca gostei de estágio, nunca gostei de network, mas a vida adulta tem seus males, né? Fazer o quê? Ser adulto é fazer o que preciso, não o que gosta. Agora uma dica extra. Escolha uma faculdade e vá conversar com os ex-alunos. Entra no LinkedIn, entra na página da faculdade, vê quem já foi ex-aluno e fale, converse com eles. Como foi o curso? E lógico, a gente tem que entender que o curso, ele muda, né? A diretoria do curso geralmente muda a cada 4 anos, eu não sei bem. Então, assim, a grade curricular que eu tive em 2021, em 2022 já era outra. Já tinha outras matérias. Na época nem se falava em inteligência artificial. Eu fiz faculdade sem chat GPT. Então vocês me respeitem que eu tô falando aqui. Vocês estão falando com uma ancestral, uma pessoa que tinha que ler sites meio para conseguir formar um parágrafo coeso e conciso. Entendeu? Vocês têm que me respeitar. Eu tô dando dicas aqui que ninguém me deu. Ninguém me deu. Essa dica de você conversar com os ex-alunos e trocar uma ideia, pergunta mesmo como é que era, porque geralmente, gente, os professores, seja de federal, seja de particular, são os mesmos, tá? Passa 10, 15 anos e são os mesmos professores. E geralmente eles dão as mesmas matérias. Então, assim, pergunta como é que é a estrutura da faculdade, é muito importante. Como é que são as provas, no meu caso, nos meus 3 primeiros anos, eu tinha que fazer por semestre 2 trabalhos e uma prova. E aí, não, acho que não era 2 trabalhos não, como é que era? Eram 2 trabalhos e o terceiro era de recuperação. Então o que acontecia? Eu tinha que fazer, um exemplo aqui, 5 pontos e 5 pontos para eu ter 10. Poderia fazer o mínimo, que se eu não me engano era 6, a média do semestre, então eu tinha que ter esses 2 trabalhos. Aí tinha um professor que dava um trabalho, uma prova, 2 trabalhos, enfim. Definitivamente a minha matéria favorita na faculdade foi cor, sério. Depois eu mostro aqui alguns trabalhos que eu tenho guardado porque eu perdi. Eu lá sou mulher de fazer backup, perdi alguns trabalhos e me arrependo muito, mas alguns eu tenho aqui de cor, eu tenho os trabalhos que eu fiz, e foi assim,
que eu mais gostei de fazer. E a professora era uma querida, sério, que professora excelente, simpaticíssima, amigazíssima, ajudava a gente horrores. E eu gostei muito de fazer semiótica. Então, assim, vai depender muito de vocês, gente. Eu achei que a minha matéria favorita seria 3D. Eu tive 3D na faculdade. Eu odiei 3D, o que é muito difícil, gente. Todo respeito aos modders de The Sims que criam conteúdo personalizado, porque é difícil pra caralho 3D. Muito difícil. E na época, meu computador era péssimo. Esse computador aqui, essa máquina que eu tenho, eu só fui comprar em 2024. Então eu trabalhava no notebook que eu tenho desde 2012. Positivo. Então se eu, pobrezinha, com notebook um notebook velho, positivo, conseguir fazer design, você que tá aí me assistindo, que tem um PC game, que joga vários jogos aí brabos, você também vai conseguir. E você que tem celular também vai conseguir. A única dica que eu dou para vocês é que não fique tão atento à qualidade do seu trabalho. Seja mais técnico, porque quando você domina a técnica, você pode fazer o que você quiser, porque o certo é o certo em qualquer lugar do mundo. Então sim, se você ainda tinha dúvidas sobre a faculdade de design, vale a pena sim. Porque na faculdade você não vai aprender só sobre design. Eu, por exemplo, eu me descobri com uma vontade imensa de fazer design de interiores, sendo que eu entrei para a faculdade para fazer design gráfico. No meu caso, a minha faculdade é design. Toda vez que eu falo é design, as pessoas perguntam, design gráfico? Não, é design. Então eu tive várias matérias, eu tive design de embalagem, eu tive design de livros, de impressão, tive design gráfico, tive design de interiores, que foi a matéria de semiótica, que a professora aplicou um trabalho pra gente fazer um restaurante. Eu tenho esse projeto no meu Behance até hoje. Horrível, assim, hoje em dia eu acho horrível, mas na época a logo foi super elogiada, a professora amou. E assim, gente, com todo respeito, eu posso achar feio hoje porque as coisas evoluem, mas eu ainda gosto muito desse trabalho, tá? Eu tenho muito orgulho dele, porque deu trabalho. E o antigo professor meu do ensino médio falava isso. Trabalho dá trabalho. Trabalho bom dá trabalho. E realmente, deu muito trabalho, mas eu fiquei muito satisfeita com ele. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, novos graduandos. Sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos ao curso do design, ao mundo do design. E não fiquem nessa neura de que o design acabou e é IA, que não sei o que. Não, a gente vai falar disso outro vídeo, né? Até porque se você for um designer que domina a técnica, tem conhecimento e sabe usar a IA, meu amor, você não vai ficar desempregado nunca. Então sim, designer nunca vai acabar. E sim, vale muito a pena fazer a faculdade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!